Haupelo mitá, Baetecó, Baelaporte, Baixapecó. Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e nesse canal aqui, Café com Idiomas, eu ensino a língua guarani oficial, que é a língua falada no Paraguai. Então a nossa gramática aborda todo o estudo da língua guarani falado pelos paraguaios, que no nosso país é o idioma oficial. Por que eu falo nosso país? Porque eu sou um paraguaio residente no Brasil há 13 anos e desde que eu comecei esse projeto de ensinar a língua guarani, tenho tido bastante resultados no YouTube. O nosso vídeo já está passando de 18 mil visualizações no primeiro vídeo e para mim é uma gratidão imensa compartilhar os meus conhecimentos, bastante comentários relevantes e tudo isso contribui para que a minha gratidão seja maior e possa partilhar mais os meus conhecimentos com aqueles que realmente desejam conhecer um pouco mais desse universo que é a língua guarani. Por que eu digo universo, comparando ao universo? Porque é muito grande, muito profundo e tem muitos ricos detalhes, muita filosofia dentro da língua, embora os guaranis, né, eles não estudavam, não tinham um estudo sobre a língua, mas assim eles tinham uma sabedoria nativa, podemos dizer assim, uma sabedoria quase que divina para poder ter uma língua tão rica e tão bela quanto é o nosso Guarani. E vocês vão entender ao longo dos nossos vídeos aqui no YouTube, porque vão ser muitos vídeos, bastante mesmo. Por quê? Porque assim, é muito sensível e a língua, além de ser sensível, ela tem que dar uma atenção maior para poder realmente se conectar com ela, né? Nós estamos preservando uma cultura. Antes de chegarem os espanhóis, todos os estrangeiros, digamos assim, os europeus em geral, já aqui na América nós tínhamos já a nossa língua. E o Guarani é uma das línguas marcantes e forte, né? O Tupi-Guarani, ele é uma língua-mãe que tem aí em torno de 16 dialetos derivados do Tupi-Guarani. Nós aprendemos aqui nesse canal que é o Avanhê, alguns falam Guarani Nhandeva, mas o nome correto mesmo é Avanhê. Por que Avanhê? Esses guaranis que habitavam no sul da América do Sul, né? No sul da América do Sul, a região aqui do Mato Grosso, do Paraguai, próximos do Uruguai, na Argentina, eles gostavam de se chamar de Avá. Avá quer dizer pessoas, né? Olha só assim a riqueza com que eles gostavam de ser chamados. Não gostavam de ser chamados de outros términos, senão de pessoas. Não gostavam de ser chamados de animais, por exemplo. Eram pessoas, seres humanos, né? Então, essa gratidão, para mim, é imensa, transborda. E eu desejo compartilhar isso com vocês todos os dias. Assim que eu possa, eu estarei compartilhando. Como eu já tenho mencionado no outro vídeo, eu havia dado uma parada porque eu trabalho no ramo audiovisual, trabalho com filmagens e durante esse tempo a gente teve muitos trabalhos e não consegui dar uma atenção melhor em poder estar publicando, estar divulgando mais, estar publicando mais, postando mais vídeos a respeito do nosso Guarani, eu posso chamá-lo assim, do nosso Guarani. Então hoje nós vamos aprender algumas expressões. Curioso que expressões, elas são realmente expressões, não só aprender, mas também saber se expressar, saber entoar. Quando nós expressamos, nós damos tom, damos vida às palavras, não somente falar. Nós temos que expressar com sentimentos todas essas palavras para que elas possam se encaixar na pessoa que está receptando as palavras com bom agrado, né? Então eu tenho aqui algumas expressões, eu trouxe aqui, como de sempre, agora vou estar trazendo a minha colinha, né? Uma agendinha que eu tenho aqui, um bloquinho de anotações, onde eu anoto os temas principais para que assim eu possa passar conteúdo mais relevante também. E nós aprenderemos hoje, através das minhas anotações, algumas coisas que eu tenho separado, que eu acho que é relevante. Não vamos falar sobre gramática, vamos falar apenas sobre algumas expressões úteis que nos servirá no dia a dia. Então, espero que vocês fiquem até o final do vídeo, hein? Olha lá, hein? Fica até o final do vídeo,
não saia do vídeo, porque os conteúdos sempre vão ser relevantes, desde o início até o final sempre terá coisas, eu não ficarei repetindo coisas, então a partir do momento que você estiver assistindo o vídeo, você pausa o vídeo, volta de novo, às vezes se a minha expressão estiver um pouco mais rápida, o importante de falar um pouco mais rápido é que vocês vão pegar a entonação e a expressão das palavras e vão poder estar praticando, pausando o vídeo, voltando e pausando para vocês verem a entonação em si. Porque se eu falar muito devagar, não vai ter entonação e também não vai ter aquela riqueza que é a língua, que é a pronúncia da língua, né? Então, dito isto, e mais uma vez eu reforço, assistam até o final o vídeo, porque assim vocês estão ajudando a mim e também o YouTube vai entender que o conteúdo é de relevância e vai alcançar mais pessoas, né? A gente tem um grupo no WhatsApp com bastante já pessoas ativas no WhatsApp e também vou disponibilizar aqui nos comentários, aqui no link, né, da descrição, vou disponibilizar o link desse grupo de WhatsApp para quem quiser acessar o grupo. Deixem aí nos comentários, eu quero entrar no grupo do WhatsApp. Deixem assim que eu já disponibilizo também o link para vocês, tá bom? Então olha lá e fica até o final do vídeo. Bora lá então para a nossa primeira expressão. Deixa eu olhar aqui na minha telinha aqui. A primeira expressão que eu separei aqui é como que eu falaria, por exemplo, está frio. Se eu for falar para alguém, hoje está frio, está frio. Primeiramente vamos focar no está frio. Está fazendo frio ou simplesmente está frio. Como que eu falo? Está frio, em Guarani nós falamos da seguinte forma. Ho-u-sa, 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 ho-u-sa. Ok? Ho-u-sa quer dizer está frio. Deu para entender? Mais uma vez eu vou falar a pronúncia aqui, eu vou falar bem devagar, o vídeo vai ser bem lento mesmo, eu tenho essa forma de expressão, falar um pouco mais devagar, mais pausado, às vezes até muitas pessoas podem dizer, nossa, dá sono assistir o seu vídeo, mas não, um vídeo didático, ele não pode ser um vídeo explosivo, porque senão a gente não consegue passar, né, o que queremos ensinar. E se você está aqui nesse vídeo querendo ver, por exemplo, explosão, querendo ver, tipo, como que eu posso falar assim, falar rápido, falar alto, isso não é relevante para quem está estudando. Para quem está estudando, ele tem que prestar atenção na teoria, nas explicações, ter paciência, né? Porque o aprendizado requer paciência. Qualquer coisa que você vai aprender, qualquer curso, você tem que ter paciência. Então, vamos lá de novo. Hon-san. Hon-san quer dizer estar frio. Hon-san. Ho-un-sa, ho-u-sa, ok? Ho-un-sa. A segunda expressão que eu tenho é muito amargo. Como que eu expressaria é muito amargo em Guarani? É muito amargo. Por exemplo, você pode dizer assim, é muito amargo isso, né? Só que nós vamos focar somente na expressão é muito amargo. Como que eu expressaria isso em Guarani? Ficaria assim, iro eterei. Iroeterei. Nas lives eu vou explicar as definições e as junções dessas palavras, né, para que a gente possa, como falar assim, montar as palavras para poder dar a expressão, porque no Guarani existem muitas montagens de palavra para poder dar a expressão, ok? Então, iro quer dizer amargo e eterei vem do superlativo, né? Então, iroeterei quer dizer muito amargo. É muito amargo, ou está muito amargo, ou simplesmente muito amargo. Outra expressão, vai cair. Como que eu falaria em Guarani vai cair? Olha só que interessante. Roata, 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 quer dizer vai cair. Outra expressão, vai esclarecer. Como que eu falaria em Guarani vai esclarecer? Omuesacata, 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 omuesacata. Mas na palavra original seria omorresacata, omorresacata. Esse omuesacata provavelmente pode ser um sinônimo ou talvez uma
abreviação ali do homo ressacata, porque claro quer dizer ressacar, claro, ressacar. E homo ressacata está falando que alguém vai esclarecer, ou homo ressacata. Vai acender. Como que eu falaria vai acender em Guarani? Existe uma expressão que podemos usar, omuendita, omuendita. Ou simplesmente posso dizer rendita, rendita. Quando eu falo vai acender, omuendita, eu estou falando de alguém que vai fazer essa ação de acender algo. Por exemplo, vai acender o fogão, vai acender a vela. Quando eu vou falar a luz vai se acender, então eu vou falar rendita, porque eu estou falando próprio da luz. Então eu digo assim, rendita, quer dizer, vai acender, dizendo que a luz irá acender. Quando alguém, pessoa, for acender algo, aí eu posso falar omuendita, que seria também uma espécie de abreviação da palavra original, que é omorrendita. Então, vai acender, se eu for falar assim, ele vai acender, eu falaria hae omorrendita. Mas usamos também hae omorrendita, que seria uma espécie de abreviação de omorrendita. Outra expressão, vai tomar banho. Ou banhar-se, ou vai tomar banho. Acho que a palavra correta seria banhar-se, né? Como que eu falaria banhar-se? Ou tomar banho? Ou vai tomar banho? Falaríamos assim, odiarruta, odiarruta, odiarruta. O verbo banhar vem do jarru. Em Guarani, o verbo banhar é jarru. Outra expressão, vai limpar. Como que eu falaria vai limpar em Guarani? Seria assim, omopotinta, omopotinta. Quer dizer, vai limpar. Por quê? Potim quer dizer limpar, ou seja, limpo. Potim quer dizer limpo. E homopotinta vai limpar, dizendo que alguém irá limpar. Se eu for falar está limpo, falaria hipotim. Hipotim, quer dizer está limpo. Se eu falaria, por exemplo, minha casa é limpa. Olha só essa expressão, minha casa é limpa ou minha casa está limpa. Eu falaria da seguinte maneira, Cheroga hipotim. Cheroga hipotim, minha casa está limpa. Ou minha casa é limpa. Vai depender da resposta da colocação de uma pergunta para se usar minha casa é limpa ou minha casa está limpa. Eu tenho elaborado um curso de Guarani que vou lançar agora em 2022, onde eu vou explicar tudo a respeito do que eu estou falando aqui com mais profundidade. Aqui no canal a gente aprende o supérfluo um pouco por cima, né? O superficial, não supérfluo, desculpem a pronúncia. O superficial, e dentro desse curso que estou elaborando, que quando sair eu vou fazer o lançamento, né? E vou distribuir aqui, fazer o anúncio aqui para quem também quiser adquirir. E lá estará explicado tudo com mais detalhes, todas essas coisas, inclusive com a gramática, ok? Como que eu falaria uma outra expressão? Vai sujar, vai sujar. Então eu falaria assim, omongata, omongata. E aqui já envolve também a gramática, para a gente explicar o sujo. Como que é o sujo? A palavra sujo em Guarani quer dizer que há. Mas existe aquela regra de quando é nasal, muda de que há para nga, e todas essas coisas que também será explicada nesse curso, e em algumas lives também eu passo um pouco por cima, tá bom? Mas se eu for falar assim, vai sujar, omongata, se eu for falar assim, está sujo, eu vou falar ik-a, 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 está sujo. Se eu for falar assim, sua roupa está suja,
Nde ao iku a. Nde ao iku a. Nde ao iku a. Se eu for falar assim, a sua mão está suja. Nde po iku a. Po quer dizer mão. Nde po iku a. Como que eu falo eu vou em Guarani? Então aqui tem já uma expressão mais longa, já é tipo uma oração, digamos assim. Essa expressão eu escrevi aqui numa forma de Jopara. Então vou ler aqui a expressão que eu escrevi. A rata estudia se companheira dive. A rata estudia se companheira dive. A rata estudia se companheira dive. Ou se companheira dive. Para quem está querendo falar o Jopara, eu coloquei aqui duas palavras de origem hispânica ou português, né? Estudiar, tá vendo que estudar vem do espanhol, estudar, por isso o estudiar. Companheira ou companheira é companheira português e companheira espanhol, por isso a rata estudiar se companheira dive, ou a rata a estudar se companheira dive. Pode-se usar essas duas expressões. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas por isso que eu disse a vocês para assistirem até o final, porque tem vários conteúdos legais aqui, né? Antes de ir para a próxima expressão, eu vou traduzir o que eu falei. A rata estudiar se companheira dive. Quer dizer, vou estudar com a minha colega de escola ou a minha companheira de escola. Ou a minha colega de escola, né? Arrase, olha só. Arrase ne dive. Arrase ne dive. Arrase ne dive. Quero ir contigo ou quero ir com você. Anhesunta. Anhesunta. Anhemboe. Nyesun quer dizer joelhar. Então aqui está falando assim, Anhesunta Anhemboe quer dizer vou ajoelhar e rezar ou vou ajoelhar e orar. Outra expressão, Anhemboeta. Anhemboeta quer dizer vou rezar ou vou orar. Você, por exemplo, pode falar facilmente assim, Anhemboeta nyandejarape. Anhemboeta nyandejarape. Que quer dizer vou orar a Deus ou vou rezar a Deus. Outra expressão, eju shendive. Eju shendive. Venha comigo. É tipo um imperativo, né? Eju shendive. Eju shendive. Venha comigo. Ou eju shendive. Vai depender da entonação da voz para ver a forma de que se está sendo dirigida. Outra expressão, adioheita sheaoku a. Adioheita sheaoku a. Adioheita sheaoku a. Vou lavar a minha roupa suja. Tenho aqui algo que é muito usado no Paraguai, direcionado especificamente para os católicos, que é uma expressão sobre a Santa Maria, né? A Maria. No Guarani é chamado de Tupã-se. Tupã-se. Então Maria é Tupã-se. Por que Tupã-se? Tupã quer dizer Deus e Se é mãe. Então seria mãe de Deus. Os católicos têm a sua reza, né, que dizem Maria, Mãe de Deus. Então seria Maria Tupã-se, ok? Maria Tupã-se. Nós não temos dentro do nosso curso nem uma tendência religiosa, política, nada disso. Aqui só estou colocando as expressões porque muitos querem conhecer a língua e querem saber, né? Então todos temos direitos de conhecer, né? Então, por isso que eu falei aqui os católicos, para que não venha dizer assim que o canal tende para uma ou outra religião ou para um ou outro partido, sabe? Essas coisas assim. Então,
É bem livre mesmo para o aprendizado. Perfeito, gente? E essa expressão tupãsê é muito usada lá no Paraguai. Por exemplo, eu ouvia muito minhas tias dizerem tupãsê rerapé. Tupãsê rerapé quer dizer em nome da Mãe de Deus ou em nome de Maria, em nome da Virgem Maria, por exemplo, essas coisas assim, né? Então seria a expressão tupãsê rerapé. Ok? Outra expressão muito importante aqui que nós veremos duas situações diferentes. Amopotinta che sapatu. Amopotinta che sapatu. Estou falando na primeira pessoa aqui do limpar. Então seria amopotinta che sapatu, quer dizer, vou limpar o meu sapato. Vou limpar meu sapato seria amopotinta che sapatu. Ok? Eu chamei a atenção porque vem uma outra expressão também que vai falar de calçado. Sapato, logo calçado, ok? Ou chepurereguá. Ou chepurereguá quer dizer chegou o meu calçado. Purereguá, purereguá quer dizer coisas do pé ou coisa que é para o pé, ou seja, para o pé. O que seria para o pé? Calçado, pode ser também meia, pode ser sandálias, então por isso purereguá, mas é mais utilizado como calçados, tá bom? Outra expressão, amombeuta ixupé. Amombeuta ixupé, quer dizer o quê? Vou contar para ele. Amombeuta ixupé. Mombeu quer dizer contar. Amombeuta ixupé. Outra expressão, aqueta voive. Vocês lembram do verbo que é dormir? Que. Che, aque, dere, que. Então aqui está numa conjugação, creio que no futuro, né? Então quer dizer, aqueta voive. Vou dormir mais cedo. Aqueta voive. Vou dormir mais cedo. Ok? Outra expressão, anhehaata ahuputu ixupé. Anhehaata ahuputu ixupé. Quer dizer o quê? Vou me esforçar em alcançá-lo ou em alcançar-lhe, né? Quando você está, por exemplo, se esforçando, ou seja, indo mais rápido para alcançar alguém ou para superá-lo, né? Tipo, superá-lo seria estar ao mesmo nível ou um nível superior, né? Estar ao mesmo nível ou a um nível superior. Bom, então, voltando mais uma vez, anhehaata ahuputu ixupé. Vou me esforçar em alcançá-lo. Outra expressão, anhehaata anguahen voive. Anhehaata anguahen voive. Essa expressão é muito interessante, né? Porque aqui fala de horário de chegada. Muitas vezes a gente faz compromisso e sai meio que em cima de hora, e quando chega lá, por exemplo, já está atrasado 3 minutos, 5 minutos, ao invés de chegarmos 10 minutos antes, né? Então aqui o que ele está falando? Vou me esforçar para chegar mais cedo, né? Mais cedo, antes do horário. Essa seria a expressão. Por exemplo, uma pessoa te fala assim, vem amanhã, tal horário. Aí você fala, vou chegar sim, vou tentar chegar mais cedo. Seria isso. Vou tentar chegar mais cedo. Outra expressão, apalta asadieve. Apalta asadieve. Quer dizer, vou acordar mais tarde. Apalta asadieve. Outra expressão, akaruta sherovadja rogape. Akaruta sherovadja rogape. Akaruta sherovadja rogape. O que quer dizer? Vou almoçar na casa do meu cunhado. Vou almoçar na casa da minha cunhada. Seria essa expressão. Koen ambuero, ahata ambaapo. Koen ambuero, ahata ambaapo. Koen ambuero, ahata ambaapo. Quer dizer, depois de amanhã irei ao trabalho ou irei trabalhar. Como que eu falaria, por exemplo, estou com sede em Guarani? É uma expressão bem difícil de pronunciar. Seria che u rei. Che u rei. Che u rei. Olha só, u rei. Perfeito?
A penúltima expressão, ou seja, a penúltima, aqui daríamos nome, né? Como que nós falaríamos as autoridades, por exemplo, em Guarani? É a palavra as autoridades. Em Guarani nós falaríamos Mburuvixá Quera. Mburuvixá vem de autoridade. Mburuvixá Quera. E a última expressão que nós temos aqui, essa expressão para a gente encerrar o nosso vídeo, que é os policiais. Como que eu falaria policial em Guarani? Ao menos na nossa língua Guarani Paraguaia, que nós aprendemos que policial chama-se tarraxi. Tarraxi. Então seria tarraxi quera, ou seja, isso que era representado, eu creio que nas autoridades das aldeias, né? Então tarraxi quera quer dizer os policiais ou soldados, aí vai depender de como será posta a colocação de expressão. Espero que vocês tenham gostado, que isso seja um conteúdo de relevância para vocês, que realmente aí atinja o sentimento de aprendizado de vocês e que de alguma forma eu com a minha humilde forma de ensinar, esteja aí alimentando a sua sede de aprendizagem e que você esteja também aprendendo com a forma que eu conduzo, né, esses ensinos, porque não é fácil ensinar de antemão. Eu já digo que ensinar é muito mais complexo do que apenas você saber executar ou saber ter ciência daquilo que você sabe, mas quando você vai ensinar é totalmente diferente. Existe um método, existe todo um estudo, além do que você já sabe, você tem que estudar para que a pessoa que está do outro lado recepcionando possa entender e possa também ter a vontade de aprender, né? Porque uma boa informação, ela não é feita de momento, de assim, digamos assim, de improviso. A gente, todas as vezes que eu faço os meus vídeos, por isso até que é a justificativa de eu ter parado um bom tempo, porque eu não queria sair postando conteúdo qualquer, né? Então eu estou ainda aprendendo junto com vocês a forma de ensinar, mas a cada dia, a cada comentário que vocês deixam, a cada comentário de motivação, comentário de agradecimentos, todas essas coisas para mim é muito importante, porque isso me motiva a estar fazendo mais e mais vídeos e isso me faz entender que realmente o meu conteúdo está sendo relevante para vocês. E consequentemente o YouTube também entende isso e leva para mais pessoas. Então hoje nós temos um mundo aberto. Antigamente a informação era difícil, né? Estava nas mãos de poucos. Hoje nós temos o canal, como esse canal aqui, que temos a oportunidade de aprender e de abrir porta para mais pessoas. Eu recebi, né, elogios de professores de Guarani, isso é muito importante, né, de professores que ensinam Guarani, eu também ensino, né, mas assim de mais pessoas elogiando, louvando o nosso método de ensinar. Então por isso que eu, como disse para vocês, estou finalizando a elaboração de um curso completo de Guarani, onde terá tudo minuciosamente detalhado. Não é nem 10% do que a gente passa pelas lives, passa aqui no vídeo do YouTube, tá? A gente segue todo um cronograma, toda uma etapa para poder chegar no aprendizado do Guarani. Então, quando lançar esse curso, eu estarei também aqui divulgando, falando, né? E até então a gente vai postando mais vídeos e vamos nos falando. Comentem o que vocês acharam desse vídeo, se foi ótimo, se foi muito longo, dê alguma dica de como melhorar, né, a receptação das mensagens que eu estou passando para vocês. Se vocês colocarem isso lá nos, como que eu posso dizer assim, lá nos comentários, eu vou entender que eu preciso melhorar em alguma coisa. Só que se vocês não falarem que precisa falar sobre isso, sobre aquilo, às vezes também as minhas ideias não funcionam muito, porque são muita coisa. Então assim, tem que dar prioridade para o que querem aprender, porque aqui nós estamos passando algo que é importante, né? Então assim, quem realmente quer aprender é aqueles que se interessam por cultura, porque o Guarani você usaria apenas no Paraguai, né? Então é isso aí, pessoal. Adorei o bate-papo e peço até desculpa de estar falando muito aqui, mas é um meio de a gente se comunicar, né? Às vezes a gente perde tanto tempo no Instagram, no TikTok, em tantos outros lugares, vendo coisas que não têm relevância alguma, e aqui ao menos estamos aprendendo, e se não estamos aprendendo, né, assim para uma forma profissional, um desenvolvimento pessoal, tudo mais,
nós estamos estimulando o nosso cérebro e isso abre mais portas para outro aprendizado, não somente para o Guarani. Ok, pessoal? É isso aí, então, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.